Na aula de hoje, vamos acabar com o capítulo 3, falando de transformadores, e vamos tentar resolver alguns problemas, sempre usando o sistema PU, sempre usando por unidade, que a gente já viu nos exemplos anteriores, ajuda muito a resolver os problemas. Vamos falar também dos transformadores trifásicos de 3 enrolamentos, que são muito encontrados na prática. Vamos começar então com um problema de 3 transformadores monofásicos, ligados de forma a fazer um transformador trifásico. Cada transformador monofásico tem a potência nominal de 10 kVA, portanto o trifásico vai ter 30 kVA. A gente vê que o primário está ligado em estrela, já que a tensão monofásica é quase 8.000 volts e a tensão fase-fase é este número vezes raiz de 3, e a gente vê que o lado de baixa tensão está ligado em delta, já que a tensão monofásica é igual à tensão fase-fase. Nesse problema, a gente coloca a impedância do transformador monofásico no lado de baixa tensão e damos o valor em ohm. Veja só que interessante, eu estou conectando o meu transformador em delta e coloco uma impedância em ohm. Só para a gente tentar mostrar como a gente faz, porque eu já disse que nos nossos problemas trifásicos a gente sempre resolve o problema na fase A. Se eu tenho uma carga uma impedância em delta, eu tenho que transformar essa impedância em delta para uma impedância em estrela. Como os nossos sistemas são sempre trifásicos e equilibrados, transformar esse valor de delta para estrela significa dividir ele por 3. Bom, aí eu consigo determinar qual é o valor da impedância. Evidentemente, eu vou botar a impedância em PU, e aí, com uma determinada carga, eu consigo calcular a tensão e a regulação de tensão. Vamos lá, vamos resolver ele. Como eu falei, sempre o primeiro passo é definir as bases. Eu tenho um transformador trifásico, portanto, de 30 kVA. Eu tenho, então, a potência do primário e do secundário nominal é 30, que é a nossa potência de base escolhida. A tensão de linha do primário é 13,8 mil volts. A tensão de linha do secundário é 220. Com essas 4 definições, a gente pode dizer, todas as outras estão definidas. Porque a monofásica é a trifásica dividida por 3, a tensão de fase é a fase-fase, ou de linha, dividido por raiz de 3, a corrente de base é a potência monofásica dividido pela tensão fase neutra, e a impedância de base é a tensão dividido pela corrente. Então eu consigo definir para o primário e para o secundário potência, tensão, corrente e impedância. Com esses valores, eu pego aquele valor do secundário que a gente conhece, aquele valor do secundário, e divido pela impedância de base do secundário. Veja só, eu peguei o valor em ohm, dividi por 3 para obter um equivalente em estrela, pego esse equivalente em estrela, divido pela base e obtenho o meu valor em PU. Eu posso pegar esse valor em ohm e refletir ao primário, multiplicando pelo quadrado do número de espiras. Se eu divido esse valor pela base, eu vou ter o mesmo resultado. Tenho que ter o mesmo resultado. Uma das grandes vantagens do sistema PU é que o valor em PU eu não preciso dizer se ele está no primário ou no secundário. É por isso que todo transformador é definido pela sua impedância em PU. Se eu sei qual é a impedância do transformador, eu preciso calcular a corrente de carga. A potência da carga, a potência aparente da carga é dada, eu defino a potência em PU, que é a potência trifásica da carga dividido pela potência trifásica de base. Eu considero a tensão na carga a minha referência, portanto, eu considero que minha carga esteja sendo alimentada pela tensão nominal, 220 volts fase-fase, e eu considero ela também a minha referência vasorial, ou seja, o ângulo 0 graus. Se eu sei S e sei V, eu sei o módulo de I, que é S sobre V. Se eu sei qual é a defasagem entre esse I e a minha referência, no nosso problema, o arco cujo cosseno é 0,85, a gente calcula ou em radiano ou em graus. E ele é negativo porque ele está atrasado em relação
a minha referência. Sabendo então agora quanto que vale V, qual é a impedância em PU, qual é a corrente em PU, o cálculo de I é direto. E aí você sabe o I, você sabe que fazendo o módulo de V menos 1 vai dar a regulação de tensão. Então o problema fica realmente muito mais fácil. Eu posso complicar um pouquinho mais o problema? Em geral é assim os problemas de transformadores. Eu tenho então um transformador trifásico que alimenta uma carga. Está definida a carga com a sua potência ativa e a sua potência reativa e a sua tensão fase-fase. Veja, isso aqui tem que ser potência ativa trifásica, potência reativa trifásica. Bom, esse transformador é um transformador de 30 kVA, 3,8, 380 volts, conectado em Y delta. E aí eu faço como são feitos os problemas na verdade. Eu faço assim, a reatância do transformador é 12%. Eu já dou a reatância em PU. Eu falo que a sua resistência é desprezível. Só que esse transformador não está solto, né, no espaço. Ele está ligado à carga por um alimentador e está ligado à fonte por uma impedância. Eu quero saber, então, qual é a tensão na fonte. O que a gente precisa fazer num problema como esse? Veja, tanto a linha que liga a carga quanto a linha que liga a fonte, elas estão dadas em nomes. Cada uma está no secundário, a outra está no primário. Eu tenho que colocar tanto esta quanto esta em PU, na base do transformador, para que as três impedâncias possam ser somadas. E aí resolver o meu problema em PU. Qual é o problema que eu tenho que resolver? Vai ser a impedância da fonte, a impedância do trafo, a impedância da linha. Eu sei a tensão na carga, quero calcular a tensão na fonte. Bom, primeiro ponto, calcula as bases. Mesmo problema que eu fiz na passada. 30 kVA, 3,8, 30 kVA, 380, aí eu divido por 3, divido o raio de 3, pego esse, divido por esse, pego esse, divido por esse. Então, tenho todos os valores de base, tanto do primário quanto do secundário. Aí, a impedância do trafo não precisa fazer nada, porque ela foi dada em PU na base do trafo. A impedância da fonte, 60 mais J20, eu divido pela impedância de base do primário. A impedância do alimentador, 0,5 mais J10, eu divido pela impedância de base do secundário. Tendo as três impedâncias, eu tenho impedância equivalente, portanto, eu preciso calcular a corrente. Nesse problema é dado P mais JQ. S será sempre raiz quadrada de P ao quadrado mais Q ao quadrado. E eu divido esse valor por 30 kVA, que é a base da minha potência, eu consigo, então, o meu S em PU. V na carga continua sendo minha referência, I é S sobre V. Como é que eu calculo o fator de potência? É P sobre S. Tenho P em valores reais, MKS ou em PU, divido P por S, eu tenho o fator de potência. E a minha carga é indutível porque P e Q são positivos. Portanto, a minha corrente vai estar atrasada em relação à tensão nesse problema de 26 graus. Calculado então V2, I e Z, fazendo a soma das impedâncias, eu calculo quanto que vale a minha tensão. Aí eu posso calcular quanto que é a regulação de tensão. Nesse problema eu estava querendo saber qual é o valor da tensão fase-fase na fonte. Ora, se eu sei quanto que é o valor em PU, multiplico pela base da tensão fase-fase, que nesse problema é 3,8 kV, eu tenho o valor da tensão em volts. Para fechar, então, vamos falar sobre transformadores de 3 enrolamentos, que são super utilizados. Veja só, é trifásico, fase A, B e C, e em cada fase eu tenho enrolamento 1, 2 e 3 no mesmo eixo. Portanto, o fluxo que passa por aqui faz com que, nessas 3 bobinas, aquelas regras que a gente viu para o transformador de 2 enrolamentos tenham que valer. Ou seja, há uma proporcionalidade entre as tensões, V1 sobre N1 é igual a V2 sobre N2 é igual a V3 sobre N3, e um equilíbrio da força magnetomotriz. Ou seja, a força magnetomotriz total naquele eixo tem que ser igual a zero, ou muito próximo de zero. Eu preciso de uma pequena corrente para magnetizar, mas, bom, se for um transformador ideal, são essas duas equações que valem. A gente viu o modelo equivalente do transformador de 2 enrolamentos. A gente lembra que era a impedância do primário, a impedância do secundário e a impedância de magnetização.
Quando eu quero o meu transformador de 3 enrolamentos, eu faço a mesma coisa, percebo que, como são 3 enrolamentos, para referir tudo ao primário, a gente já faz um circuito equivalente em PU. Certo? Todas as impedâncias calculadas em PU. Aí eu tenho, se o meu secundário, por exemplo, estiver aberto, é como se fosse um transformador de 2 enrolamentos com a sua impedância de magnetização. É fundamental a gente determinar como calcula-se os parâmetros desse nosso circuito equivalente. Note o seguinte, a gente, para calcular, eu preciso fazer 4 ensaios e não apenas 2. O ensaio circuito aberto é idêntico ao do transformador de 2 enrolamentos e eu faço 3 ensaios de curto-circuito. Vou voltar na minha figura para mostrar. O primeiro, eu alimento 1 e boto em curto 3. Aí eu meço Z13. Eu alimento 1, boto em curto 2. Aí eu meço Z12. Eu alimento em 2 e boto em curto 3. Eu meço Z2 mais Z3. Portanto, esses 3 ensaios fazem aparecer 3 impedâncias séries. Eu posso trabalhar essas 3 equações e obter que Z1 vai ser igual a Z12, mais Z13, menos Z23 sobre 2 e assim por diante. Com esses valores, eu acho que fazer um exemplo é a melhor coisa para a gente calcular os parâmetros de um transformador de 3 enrolamentos. Vamos lá. Tenho então as medidas, é fundamental saber aonde foram feitas as medidas, porque se eu quero transformar essa minha tabelinha em valores PU, eu tenho que saber onde foi feita a medida para dividir o valor medido, nesse caso, tensão fase neutro, pela tensão fase neutro de base do primário, aqui do secundário, aqui do terciário. Aqui eu vou medir Z12, aqui Z23, aqui Z31, transformando então a minha tabela com a definição das bases. Note que eu posso escolher qualquer potência de base. No caso, eu escolhi do secundário, 100 MVA. As 3 tensões de linha, a potência monofásica, a tensão fase neutro, a corrente de base e a impedância de base. Transformo a minha tabelinha em PU, dividindo pela tensão, nesse cara aqui, a tensão de base, fase neutro do primário e assim por diante. Aí, com os 3 valores, eu calculo R, Z e raiz quadrada Z ao quadrado menos R quadrado é X. Faço para os 3 ensaios. Aí, tendo as 3 impedâncias, eu volto e calculo Z1 na parte real e na parte imaginária, Z2 e Z3. Fazendo, esse problema fica bastante fácil. Era isso que eu queria falar sobre transformadores e na próxima aula a gente fala sobre conversão de energia. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.